telescópio James Webb acabou de avistar algo nas profundezas do espaço que causou arrepios na espinha dos cientistas. Esse objeto enigmático, escondido na vastidão do cosmos, desafia todas as expectativas e levanta mais perguntas do que respostas. O que essa descoberta inquietante pode revelar sobre os segredos sombrios do universo? Seria uma pista para um fenômeno cósmico ou um sinal de algo muito mais ameaçador? Junte-se a nós enquanto desvendamos o aterrorizante objeto que o telescópio James Webb acabou de capturar. Sonda alienígena ou curiosidade cósmica? A descoberta de Oumuamua desencadeou uma onda de entusiasmo e debate entre astrônomos, cientistas e o público em geral. Este misterioso objeto espacial foi o primeiro de seu tipo já visto, rapidamente se tornando o centro das atenções. Sua forma e comportamento peculiares levaram a uma enxurrada de teorias sobre de onde ele veio e o que poderia ser. Seria Oumuamua apenas mais um asteroide ou cometa, ou poderia ser uma sonda alienígena enviada para explorar o nosso sistema solar? Quando Oumuamua foi avistado pela primeira vez, os cientistas pensaram que poderia ser um asteroide típico, feito de rocha. No entanto, sua forma alongada e estranha, com cerca de 800 metros de comprimento e apenas 80 metros de largura, não correspondia a nenhum asteroide ou cometa conhecido em nosso sistema solar. Conforme mais dados foram sendo analisados, as ideias sobre Oumuamua começaram a mudar. Alguns cientistas propuseram que o objeto poderia estar cheio de gás, o que poderia explicar sua velocidade inesperada ao se afastar do Sol. Então, uma ideia ainda mais surpreendente surgiu. E se Oumuamua não fosse um objeto natural, mas sim uma espaçonave de outro mundo? As características peculiares de Oumuamua, especialmente sua aceleração incomum, que não parecia ser causada pela gravidade, alimentaram essa especulação. Normalmente, os cometas aceleram à medida que se aproximam do Sol devido à expulsão de gás e poeira. No entanto, nenhuma liberação de gás foi detectada em Oumuamua, o que levou alguns pesquisadores a considerarem a possibilidade de que ele poderia ser uma sonda enviada por uma civilização alienígena avançada para estudar a Terra. Embora essa ideia possa parecer ficção científica, é um conceito empolgante para aqueles que acreditam na possibilidade de vida extraterrestre. O Dr. Michio Kaku, um renomado físico teórico, sugeriu que Oumuamua poderia ter sido ejetado de uma estrela distante durante uma explosão de supernova. Enquanto isso, o bilionário e empreendedor Elon Musk especulou que o objeto poderia ter se formado a partir da colisão e fusão de dois corpos celestes, o que explicaria sua forma única. Inicialmente, os astrônomos ficaram animados ao descobrir que a trajetória de Oumuamua parecia apontar em direção a Vega, a estrela mais brilhante da constelação de Lyra, conhecida por seu disco de detritos. Cálculos sugeriram que Oumuamua poderia ter viajado por cerca de 600 mil anos desde Vega até alcançar sua posição atual. No entanto, essa teoria rapidamente desmoronou quando ficou claro que a trajetória de Oumuamua havia mudado durante sua jornada. Os astrônomos acreditam que, antes de entrar em nosso sistema solar, Oumuamua deve ter passado perto de outro sistema estelar. Sua velocidade era semelhante à das estrelas próximas, o que torna provável que Oumuamua estivesse viajando pela Via Láctea há bilhões de anos antes de chegar aqui. Uma teoria intrigante propõe que Oumuamua poderia ser um pedaço de gelo de nitrogênio. Os pesquisadores Alan Jackson e Steven Dash, da Universidade Estadual do Arizona, acreditam que ele poderia ser um fragmento de um objeto semelhante a Plutão, que foi lançado ao espaço por uma enorme colisão. Para que essa ideia esteja correta, Oumuamua precisaria ser muito menor do que inicialmente pensado. No entanto, essa teoria do gelo de nitrogênio está ganhando força porque ajuda a explicar tanto a composição incomum de Oumuamua quanto sua aceleração estranha. O intruso interestelar. Em 19 de outubro de 2017, um objeto misterioso chamado Oumuamua foi avistado passando rapidamente pelo nosso sistema solar. Esse objeto havia estado em jornada pelo espaço por mais de um século antes de sabermos de sua existência. Embora ele tenha passado por um marco cósmico significativo em 1837, mas não foi notado pelos astrônomos. Oumuamua viajou pelo nosso sistema solar por muitos anos, mas apesar de sua velocidade constante, conseguiu escapar da detecção por astrônomos e telescópios até 2017. Naquele ano, Robert Werik, um cientista da Universidade do Havaí, finalmente notou algo incomum. Ele observou uma fraca faixa alongada no céu, capturada pelo telescópio Pan-STARRS-1. Essa faixa revelou-se ser um objeto em movimento rápido, que era diferente de tudo o que os cientistas já tinham visto antes. Inicialmente, os cientistas pensaram que Oumuamua poderia ser um cometa por causa de seu comportamento estranho, mas, ao estudar
estudarem mais profundamente, perceberam que na verdade era um asteroide, um pequeno corpo rochoso tipicamente encontrado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. No entanto, a rápida saída de Oumuamua do Sol intrigou os cientistas. Ele não mostrou sinais de liberação de gás, que normalmente faz com que os cometas acelerem. Isso gerou debates sobre se era um asteroide ou um cometa. Uma das características mais intrigantes de Oumuamua foi seu brilho e escurecimento regulares a cada 7 horas e 3 décimos. Esse padrão sugeria que ele estava girando em seu eixo mais curto. Sua alta velocidade implicava que Oumuamua era um objeto sólido, mais resistente e duradouro do que a maioria dos cometas, que tendem a ser frágeis e esfarelados. Sua cor vermelha escura, semelhante a algumas luas no sistema solar exterior, indicava que ele havia sido exposto à radiação cósmica por milhões de anos, alterando sua superfície ao longo do tempo. À medida que os especialistas mergulhavam nos dados, começaram a questionar o que Oumuamua realmente era. Alguns pensavam que poderia ser uma sonda de alta tecnologia de outro mundo, ou até mesmo uma antiga espaçonave alienígena. Outros preferiam ideias mais simples, como ser um novo tipo de cometa ou asteroide. Teorias mais cautelosas sugerem que Oumuamua poderia ser um pedaço de um planeta distante, expulso de outro sistema estelar durante um grande desastre. Apesar dessas variadas teorias, ninguém ainda concordou sobre o que Oumuamua realmente é. Determinar para onde ele está indo tem sido um desafio, já que ele está acelerando para longe do Sol em um ângulo acentuado, deixando nosso sistema solar. As previsões atuais sugerem que Oumuamua está voltando para a vastidão do espaço interestelar, onde continuará sua jornada solitária pelo universo. A jornada cósmica de Oumuamua. Alguns cientistas propuseram enviar espaçonaves robóticas equipadas com velas para se aproximar de Oumuamua devido ao seu comportamento estranho e origens misteriosas. No entanto, a tecnologia atual torna esse objetivo inalcançável por enquanto. Projetos como o Breakthrough Starshot estão explorando a ideia de espaçonaves movidas pela luz que poderiam alcançar estrelas distantes, mas essa tecnologia ainda está em seus estágios iniciais. Embora alcançar Oumuamua esteja fora de nosso alcance no momento, sua breve visita nos deu informações valiosas que podem nos ajudar em futuros encontros com objetos semelhantes. A jornada de Oumuamua até o nosso sistema solar pode ter durado bilhões de anos, mas, em termos cósmicos, sua passagem pelo nosso vizinhança é apenas um breve momento. A galáxia Via Láctea tem cerca de 10 bilhões de anos, e Oumuamua pode ter passado por até 20 mil diferentes sistemas estelares ao longo de sua longa jornada. Embora isso seja apenas uma pequena fração das estimadas 200 bilhões de estrelas da galáxia, sugere que Oumuamua experimentou muitas interações cósmicas e possivelmente coletou poeira e detritos de vários ambientes ao longo do caminho. Alguns pesquisadores especularam que Oumuamua pode estar indo em direção ao cinturão de Kuiper, uma região de corpos gelados além de Netuno. No entanto, rastrear seu caminho exato tem sido difícil. Os cientistas usam modelos matemáticos e os dados limitados disponíveis para prever seu curso e potenciais destinos, mas ninguém conseguiu ainda determinar sua localização precisa ou confirmar sua futura trajetória. Um dos aspectos mais intrigantes de Oumuamua é sua aceleração incomum. Enquanto os corpos celestes geralmente são influenciados pela gravidade, a velocidade de Oumuamua sugere que outros fatores estão em jogo. A astrônoma planetária, Dra. Michelle Bannister, propôs algumas explicações para essa estranha aceleração. Uma ideia é que Oumuamua pode estar liberando gás, semelhante aos cometas. À medida que a superfície gelada de um cometa se transforma diretamente em gás, isso pode criar impulso, alterando a velocidade e a rotação do objeto à medida que se aproxima do Sol. Essa teoria está alinhada com o comportamento dos cometas conhecido, onde o gás em fuga carrega poeira da superfície. No entanto, mesmo sem os sinais típicos de liberação de gás, a Dra. Bannister sugeriu que o asteroide ainda poderia ter partículas afetando sua velocidade. Isso adicionou uma camada extra de mistério, pois os astrônomos lutaram para encontrar os sinais usuais de liberação de gás, como o gás cianogênio, que muitas vezes está presente em cometas. Apesar de extensas buscas, nenhuma emissão de gás foi detectada, sugerindo que Oumuamua pode ser quimicamente diferente de qualquer cometa conhecido em nosso sistema solar. Os pesquisadores até passaram mais de 30 horas observando-o com o telescópio espacial Spitzer para capturar qualquer emissão térmica que pudesse revelar mais sobre sua composição. Infelizmente, esses esforços não produziram resultados claros. A ausência de emissões térmicas e de gás tornou ainda mais difícil classificar Oumuamua.
Os cientistas especularam que ele pode ser mais reflexivo do que se pensava inicialmente, se tiver características semelhantes às de um cometa, mas esses detalhes permanecem elusivos. A refletividade, ou albedo, pode dar pistas sobre o tamanho, composição e características da superfície de um objeto. Apesar de saberem algo sobre Oumuamua, sua verdadeira natureza permanece indefinida. Ele continua sendo um visitante único e enigmático de além do nosso sistema solar, desafiando nossa compreensão dos objetos celestes e levantando mais perguntas do que respostas. Alguns até especulam que Oumuamua pode ser algo extraordinário ou potencialmente perigoso, devido aos seus movimentos estranhos e à falta de dados concretos. Recentes teorias até sugeriram que ele poderia estar em rota de colisão com a Terra em breve, embora as evidências atuais não apoiem essas alegações. O mistério da aceleração de Oumuamua. Quando Oumuamua apareceu pela primeira vez, rapidamente foi descoberto que ele estava em uma trajetória hiperbólica, um tipo de bumerangue cósmico. Essa órbita indicava que o objeto não era do nosso sistema solar, estava apenas de passagem e continuaria sua jornada sem nunca retornar. Muitos pensaram que ele se afastaria para o vazio do espaço, desaparecendo para sempre. Mas Oumuamua surpreendeu a todos. Quando se aproximou do Sol, ele acelerou inesperadamente. Normalmente, a gravidade das estrelas e planetas acelera cometas e asteroides, mas a aceleração de Oumuamua foi muito além do que poderia ser explicado apenas por essas forças. Ele estava viajando a 54 metros por segundo, ou cerca de 87 quilômetros por segundo, quase 3 vezes mais rápido que a maioria dos cometas. Essa aceleração estranha levou os cientistas a repensarem sua suposição inicial de que Oumuamua era um asteroide e começaram a considerar a possibilidade de ser um cometa. Cometas geralmente aceleram porque o gelo em suas superfícies se transforma em gás à medida que se aproximam do Sol, criando impulso e formando uma cauda visível. No entanto, Oumuamua não tinha cauda nem qualquer sinal dessa liberação de gás. Esse mistério levou pesquisadores a explorarem outras explicações possíveis. Jennifer Bergner, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Darrell Seligman, da Universidade Cornell, propuseram uma nova teoria intrigante. Eles sugeriram que o comportamento estranho de Oumuamua poderia ser resultado da liberação de gás, desencadeada por radiação cósmica além do nosso sistema solar. Enquanto Oumuamua viajava pelo espaço, os raios cósmicos poderiam ter causado a liberação de hidrogênio preso em sua superfície gelada quando ele aqueceu ao se aproximar do Sol. Esse hidrogênio poderia ter sido liberado com força suficiente para explicar sua aceleração incomum. A teoria deles foi apoiada por pesquisas que mostram que raios cósmicos podem quebrar hidrogênio do gelo, oferecendo uma nova perspectiva sobre a misteriosa aceleração de Oumuamua. Seligman acredita que essa explicação mais recente para Oumuamua é mais simples e crível, em comparação com teorias anteriores mais ousadas, que sugeriam que ele poderia ser um pedaço de gelo, de hidrogênio ou algum material estranho. No entanto, nem todos os especialistas estão convencidos. O cientista de Harvard, Avi Loeb, que uma vez sugeriu que Oumuamua poderia ser uma espaçonave alienígena, discorda dessa nova ideia. Loeb argumenta que Bergner e Seligman podem ter superestimado a quantidade de hidrogênio em Oumuamua devido a um erro em seus cálculos de temperatura. Loeb defende sua crença de que Oumuamua pode não ser um objeto natural. Ele explica que calcular a temperatura da superfície de Oumuamua não é complicado. Envolve equilibrar o calor que ele recebe do Sol com o resfriamento que ele perde ao irradiar energia. Ele também destaca que a energia gasta na ejeção de átomos de hidrogênio da superfície foi deixada de fora do modelo térmico por Bergner e Seligman em seu estudo recente. Segundo Loeb, essa omissão levou o modelo a superestimar a temperatura da superfície em 9 vezes. Por causa disso, a velocidade térmica do gás hidrogênio que escapa de Oumuamua é, na verdade, 3 vezes menor do que eles pensaram. Loeb ainda explica por que os erros nos números do estudo do cometa levam a conclusões incorretas. O modelo original assumiu que cerca de 1/3 dos átomos de hidrogênio foram separados da água pelos raios cósmicos. No entanto, o novo resultado sugere que todo o hidrogênio precisaria ser separado, o que torna o modelo irrealista. Isso porque uma superfície completamente de hidrogênio seria semelhante à ideia de um iceberg de hidrogênio, proposta por Darrell Seligman. Loeb e Tim Hwang, professor associado da Universidade de Ciência e Tecnologia da Coreia, demonstraram que a luz de outras estrelas destruiria rapidamente as camadas puras de hidrogênio, impedindo que elas chegassem ao nosso sistema solar, diferentemente de Oumuamua. Além disso, a temperatura mais baixa da superfície prejudica ainda mais o processo de cura térmica do gelo de água, que Bergner e Seligman sugeriram ser responsável
pela liberação de hidrogênio molecular. Com Oumuamua agora muito distante para ser estudado, sua verdadeira natureza e composição podem permanecer um segredo. Apesar disso, Seligman está otimista de que logo descobriremos mais objetos interestelares, dando aos astrônomos novas chances de explorar esses visitantes cósmicos. A próxima geração de poderosos telescópios, que deve estar em operação na próxima década, poderá aumentar muito nossa compreensão e ajudar a resolver os mistérios desses objetos interestelares. Enquanto isso, os cientistas se depararam com outra reviravolta intrigante. Oumuamua pode não estar sozinho. Descobertas recentes sugerem que ele pode estar acompanhado por outro objeto interestelar. Isso levanta novas questões. O que é esse possível companheiro e qual o papel que ele desempenha na jornada inesperada de Oumuamua pelo nosso sistema solar? Essa descoberta poderia marcar o início de um novo capítulo em nosso conhecimento cósmico, ou poderia insinuar algo mais sinistro. Cometa Borisov. Em 2019, Gennady Borisov, um astrônomo amador que trabalhava no Observatório Margo, na Crimeia, fez uma descoberta revolucionária, um novo cometa, que ele chamou de 2I Borisov. Esse cometa capturou a atenção global porque estava viajando pelo espaço a uma velocidade impressionante de 93 mil quilômetros por hora. Essa alta velocidade era notável, especialmente considerando que ele estava longe do Sol, sendo muito mais rápido do que os objetos típicos do nosso sistema solar. No entanto, o que realmente intrigou os cientistas não foi apenas a velocidade do cometa, mas sim sua trajetória incomum. A órbita de Borisov tinha uma excentricidade extraordinária de 3,7, o que significava que ele mergulhou em nosso sistema solar em um ângulo agudo de 40 graus em relação ao plano onde a maioria dos objetos do sistema solar viajam. Essa trajetória incomum indicava que, assim como o famoso Oumuamua, Borisov havia viajado de fora do nosso sistema solar, tornando-se o segundo visitante interestelar confirmado já descoberto. Diferentemente de Oumuamua, que ainda gera debates, Borisov foi claramente reconhecido como um cometa. Ele exibia todas as características típicas de um cometa, incluindo uma cauda visível. O cometa fez sua maior aproximação do Sol e da Terra em 28 de dezembro de 2019, chegando a cerca de 2 unidades astronômicas de distância. À medida que se aproximava, ele ficou mais brilhante, antes de gradualmente desaparecer de vista em outubro de 2020. Durante esse período, a equipe da Dra. Michelle Bannister conduziu estudos extensivos sobre Borisov, estimando que seu diâmetro estivesse entre 1,2 e 10 milhas. Eles também detectaram gás cianogênio, uma característica comum em cometas, embora outros gases fossem mais difíceis de identificar devido ao brilho fraco do cometa. A visibilidade brilhante de Borisov ofereceu uma rara oportunidade para os cientistas explorarem a composição e o comportamento de um objeto vindo de fora do nosso sistema solar. Sua aparência típica de cometa, combinada com sua cor avermelhada, espelhava muitos cometas do nosso sistema solar e destacava a diversidade dos objetos interestelares. Essas observações proporcionaram insights valiosos sobre a formação de outros sistemas estelares e ampliaram nossa compreensão do cosmos. À medida que os cientistas mergulhavam nos mistérios de visitantes interestelares como Oumuamua e Borisov, uma ideia cativante surgiu. Esses objetos poderiam não ser daqui. Alguns astrônomos até propuseram que Oumuamua poderia ter sido uma sonda alienígena, uma teoria agora apoiada por figuras notáveis, como o professor de Harvard Avi Loeb. A empolgação continuou a crescer quando, em 2022, o Pentágono estabeleceu o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, a AARO, para investigar objetos estranhos no espaço. Seu diretor, Sean Kirkpatrick, chegou a considerar a ideia de uma nave-mãe extraterrestre espreitando em nosso sistema solar, possivelmente liberando pequenas sondas, como sementes de dente de leão, para explorar planetas como a Terra. A busca pelas sondas alienígenas. Em 9 de março de 2017, cerca de 6 meses antes da passagem próxima de Oumuamua pela Terra, um pequeno meteoro interestelar, IM-2, fez uma entrada dramática na atmosfera do nosso planeta. A descoberta foi feita através de dados do Centro da NASA para Estudos de Objetos Próximos à Terra, CNEOS. No catálogo de bólidos, que monitora meteoros que caem na Terra, foi detectado a uma altitude de 23 quilômetros acima do Oceano Atlântico, próximo a Portugal. Esse meteoro, que tinha
aproximadamente 3 pés de tamanho, estava atravessando o espaço a uma velocidade incrível de 40 km por segundo. Cientistas também compararam a força do IM-1, que havia sido observado por sensores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos enquanto queimava sobre Papua Nova Guiné em 2014, com o IM-2 e outros objetos do CNEOS. Embora o IM-1 e o IM-2 não tivessem uma ligação direta com Oumuamua, o cientista Avi Loeb achou esses eventos intrigantes. Loeb especulou que um objeto interestelar artificial poderia atuar como uma nave-mãe, liberando sondas menores enquanto passava próximo à Terra. Em suas pesquisas preliminares, Loeb e Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono, exploraram essa ideia. Eles sugeriram que essas pequenas sondas poderiam ser expelidas de uma espaçonave maior por forças naturais, como radiação solar ou puxões gravitacionais. Devido ao seu pequeno tamanho e baixa reflexão da luz solar, essas sondas sementes de dente de leão, como Loeb as chamou, poderiam ser difíceis de detectar com nossos telescópios. Essas sondas minúsculas poderiam se aproximar da Terra usando tecnologia avançada para desacelerar sua descida, possivelmente aterrissando com dispositivos semelhantes a paraquedas. As teorias de Loeb giram em torno da possibilidade de que civilizações extraterrestres avançadas possam estar interessadas em estudar planetas rochosos, com atmosferas, como a Terra, Marte e Vênus. Ele propôs que essas civilizações poderiam ter lançado sondas exploratórias muito antes de os humanos aventurarem-se no espaço. Se esse fosse o caso, essas sondas talvez não mantivessem contato com sua nave-mãe e poderiam ter se perdido ou ficado inativas ao longo do tempo. Loeb comparou essa ideia à busca em uma caixa de correio por cartas de alguém que já pode não estar mais vivo, sugerindo que essas sondas poderiam continuar sua missão, mesmo se a civilização que as criou tivesse desaparecido. A sugestão de Loeb, em 2018, de que o Oumuamua poderia ser uma espaçonave alienígena foi recebida com considerável ceticismo pela comunidade científica. Muitos pesquisadores argumentam que sua teoria carece de evidências sólidas. Uma carta de 2021, na revista Astronomy and Astrophysics, descartou a ideia de viagens interestelares devido às vastas distâncias cósmicas envolvidas. Os autores concluíram que Oumuamua era mais provavelmente um objeto natural, possivelmente uma rocha incomum, do que uma sonda alienígena. Pesquisas recentes apoiam a ideia de que a estranha aceleração de Oumuamua, o misterioso objeto do espaço, pode ser explicada por causas naturais. Em 22 de março de 2023, cientistas compartilharam descobertas sugerindo que Oumuamua provavelmente acelerou enquanto viajava pelo nosso sistema solar porque liberou hidrogênio de sua superfície congelada. Essa liberação de hidrogênio poderia ter imitado o efeito de propulsão, fazendo parecer que o objeto estava se movendo de maneira incomum. Enquanto isso, o Pentágono intensificou sua investigação sobre fenômenos aéreos não identificados nos Estados Unidos. O Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios, que foi criado para investigar esses mistérios, lançou mais de 360 novas sondas em casos relatados de encontros com objetos não identificados envolvendo pessoal militar. Cerca de metade desses casos foi rastreada até balões ou outros objetos conhecidos, mas o restante permanece sem explicação devido à falta de detalhes suficientes. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. No meio da noite, a doutora Helena Rivera observava atentamente as telas com as últimas imagens do telescópio espacial James Webb. O que ela viu fez seu coração gelar. O telescópio havia acabado de capturar um objeto aterrorizante à deriva pelo cosmos, uma enorme esfera escura com uma superfície que parecia pulsar e brilhar com uma luz assustadora, quase viva. O telescópio James Webb acabou de capturar um objeto aterrorizante no espaço. Ela sussurrou, incapaz de desviar os olhos. O objeto era diferente de tudo que já haviam visto. Sua superfície estava coberta de símbolos estranhos que brilhavam levemente contra o vazio. Ainda mais inquietantes eram os breves lampejos de energia que pareciam emanar dele, lançando sombras bizarras sobre as estrelas ao redor. A equipe no observatório estava repleta de teorias. Alguns especulavam que era uma antiga sonda alienígena, cuja missão havia sido esquecida há muito tempo. Outros acreditavam que poderia ser um remanescente de uma civilização perdida, vagando sem rumo pela galáxia. À medida que as horas passavam, o mistério só se aprofundava. A doutora Rivera sabia de uma coisa: a aparição repentina daquele objeto não era uma coincidência. O que quer que fosse, tinha uma história, e o telescópio James Webb acabava de revelar o prólogo dessa história. Explorando o desconhecido.
Para desvendar os mistérios do espaço profundo e investigar objetos enigmáticos como Oumuamua, devemos aprimorar nossa compreensão da energia escura e de outros fenômenos cósmicos. A ideia de enviar uma espaçonave para seguir esse objeto incomum é cativante, mas repleta de desafios. Por exemplo, Oumuamua, que está acelerando pelo espaço a uma velocidade impressionante, passará pela órbita de Saturno em apenas 2 anos, movendo-se a uma velocidade impressionante de 5,5 unidades astronômicas por ano. Essa missão seria sem precedentes na história humana. Nossas espaçonaves mais rápidas não atingem tais velocidades, levantando a questão: que tipo de nave poderia completar essa busca? Devemos empregar tecnologias avançadas, como velas solares, ou aventurar-nos em ideias especulativas, como buracos de minhoca? Ao enfrentar esses obstáculos tecnológicos, é essencial lembrar que os seres humanos possuem uma paixão única pela exploração espacial. Diferente da maioria dos animais da Terra, sejam eles aves, répteis ou peixes, que raramente pensam além de seu ambiente imediato, os humanos são movidos a explorar o desconhecido. Mesmo entre espécies inteligentes, como as baleias, o conceito de viagens espaciais ou comunicação extraterrestre parece estar fora de alcance. Isso desperta uma pergunta instigante: se as espécies inteligentes da Terra, em grande parte, ignoram a vastidão do espaço, o que isso pode sugerir sobre civilizações extraterrestres? Poderiam elas também estar alegremente inconscientes do universo maior, assim como a maioria das criaturas em nosso planeta? Considerando os 14 bilhões de anos da saga do universo e o fato de que a humanidade só teve as ferramentas para detectar sinais alienígenas por pouco mais de um século, talvez estejamos apenas arranhando a superfície do que existe lá fora. Pense em todas as ondas de rádio, mensagens e sinais que lançamos no cosmos como equivalente a jogar um único grão de areia em direção ao pico de uma montanha, esperando que atinja um pássaro pousado no topo. No entanto, os cientistas se apegam à esperança de que civilizações extraterrestres possam existir, levando à criação do paradoxo de Fermi. Esse paradoxo destaca o estranho descompasso entre a alta probabilidade de existência de outras civilizações e nossa total falta de evidências dela. Com mais de 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia, muitas das quais provavelmente abrigam planetas capazes de sustentar vida, parece razoável supor que seres inteligentes poderiam estar lá fora e ter desenvolvido tecnologias avançadas de viagens espaciais. Dado que muitas estrelas são bilhões de anos mais velhas que o nosso Sol, essas civilizações, teoricamente, deveriam ser muito mais avançadas do que nós. No entanto, não encontramos nenhuma prova concreta de sua existência. O paradoxo de Fermi enfatiza que, embora extraterrestres devessem existir e ser capazes de viajar entre as estrelas, ainda não tivemos contato claro com eles. Isso levou alguns a sugerirem que nossa busca pode ser fútil e que os recursos deveriam ser redirecionados. Os críticos argumentam que, a menos que os extraterrestres se revelem, continuar a financiar pesquisas como o SETI, busca por inteligência extraterrestre, pode ser injustificado. O paradoxo leva o nome do físico Enrico Fermi, que durante uma conversa casual com outros cientistas, perguntou: onde estão todos? Sua pergunta é frequentemente mal interpretada, como se dissesse: se os extraterrestres estão por aí, por que não vieram nos visitar? Apesar dos avanços tecnológicos e da compreensão mais profunda do cosmos, ainda não temos uma resposta satisfatória. Embora os cientistas tenham melhorado suas estimativas sobre a quantidade de galáxias, estrelas e planetas potencialmente habitáveis, permanecem grandes lacunas em nosso conhecimento. Por exemplo, embora possamos formular hipóteses sobre a probabilidade de surgimento de vida em planetas como a Terra ou a evolução de seres inteligentes, faltam dados científicos sólidos para sustentar essas projeções. A existência de vida na Terra não garante que ela aparecerá em outros lugares. Com apenas a Terra como referência, fazer suposições amplas sobre a probabilidade de vida em todo o universo é amplamente especulativo. Os cientistas têm tentado resolver o mistério do paradoxo de Fermi há anos, e suas teorias variam do cotidiano ao extraordinário. Alguns especialistas acreditam que civilizações inteligentes podem estar tão espalhadas ou não possuir tecnologia suficiente para enviar mensagens a grandes distâncias. Outros acham que sociedades avançadas podem estar deliberadamente se mantendo em silêncio, seja para permanecer escondidas ou porque não estão interessadas em explorar o universo. Uma das ideias mais inquietantes é a teoria da floresta escura. Ela sugere que civilizações inteligentes podem se esconder por medo. Em um universo onde os recursos são
escassos e a competição é feroz, revelar-se poderia levar à destruição. Essa teoria pinta o universo como uma floresta escura, onde cada civilização é como um caçador silencioso tentando não ser vista para sobreviver. A possibilidade aterrorizante é que qualquer civilização que revele sua presença poderia ser aniquilada por uma raça mais avançada e agressiva. A teoria da floresta escura também presume que as civilizações alienígenas pensam como os humanos, focadas na autopreservação e na competição. Mas isso pode ser um erro de suposição. As mentes alienígenas podem ser tão diferentes das nossas que talvez nem reconheçamos seus objetivos ou comportamentos. Eles podem não pensar em termos de exploração ou comunicação, tornando nossa busca por eles inútil. Outra ideia é que a humanidade pode ser uma das civilizações mais avançadas da galáxia. Se outras civilizações forem menos desenvolvidas, podem ainda não ter a tecnologia para enviar sinais ou construir espaçonaves. Por exemplo, se uma raça alienígena estiver apenas um século atrás de nós, seus sinais podem estar viajando há apenas algumas décadas, tempo insuficiente para chegar à Terra. Isso sugere que nossos métodos de busca atuais podem não captar sinais de civilizações que ainda estejam se desenvolvendo tecnologicamente. A ideia de que estamos sozinhos no universo parece cada vez menos provável, mas provar o contrário é igualmente desafiador. Talvez existam civilizações tão avançadas que nos vejam apenas como entretenimento, da mesma forma que assistimos a documentários sobre a vida selvagem. Ou talvez sejam tão alienígenas em sua forma de pensar que não têm interesse em nos contatar. Ao explorar essas possibilidades, é importante lembrar que o paradoxo de Fermi e programas como o SETI frequentemente assumem que civilizações extraterrestres são mais avançadas do que nós. Mas e se isso não for verdade? E se a maioria das civilizações estiver em um nível tecnológico semelhante ou inferior ao nosso? Nesse caso, suas tentativas de comunicação podem ser simples demais para que possamos detectar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar todas as nossas novidades. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo incrível. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.